Imagine que você tem apenas R$ 100 na carteira. Para alguns, esse valor parece irrelevante, quase nada. É o preço de uma ida ao mercado que desaparece em uma sacola com 2 ou 3 itens. É uma pizza pedida numa noite de sexta-feira. É o ingresso para um cinema com pipoca. Para muitos, é dinheiro que escorre pelos dedos sem deixar lembrança. Mas e se eu dissesse que esse mesmo valor pode ser o ponto de virada na sua vida financeira? Que o destino desses R$ 100 não depende do tamanho da quantia, mas da forma como você enxerga o mundo. Nas mãos de quem tem mentalidade de consumo, R$ 100 viram lazer passageiro, algo que satisfaz por alguns minutos e logo desaparece. Nas mãos de quem tem mentalidade de crescimento, esse mesmo dinheiro pode se transformar numa semente que, quando cultivada com paciência, se torna uma árvore frutífera capaz de alimentar você e a sua família por anos. Robert Kiyosaki sempre dizia que o problema não é a falta de dinheiro, mas a falta de educação financeira. O dinheiro em si não resolve nada se a mente que o administra não for preparada. É como dar água em excesso para quem não sabe irrigar. Ao invés de florescer, a planta morre. Agora, pense bem, investir R$ 100 não vai mudar seu patrimônio de um dia para o outro, mas pode mudar algo ainda mais importante, a sua identidade. O primeiro investimento é um ato simbólico. É como acender uma vela em um quarto escuro. A chama pode parecer pequena, mas muda completamente a forma como você enxerga o ambiente. Quantas vezes você já gastou R$ 100 em algo que já nem lembra? Uma saída, uma roupa esquecida no fundo do armário, um delivery que trouxe satisfação por alguns minutos e acabou. Agora imagine se cada uma dessas vezes tivesse sido uma semente plantada. Quantos frutos estariam à sua disposição hoje? O que separa quem constrói riqueza de quem vive apagando incêndios financeiros não é a quantidade que entra, mas a forma como ela é direcionada. R$ 100 podem parecer pouco, mas representam uma decisão. E decisões se acumulam. São elas que, repetidas ao longo do tempo, moldam destinos. Muita gente ri quando ouve alguém falar em investir R$ 100. Dizem que não vale a pena, que é pouco demais, que é perda de tempo. Mas essas mesmas pessoas continuam presas, reclamando que nunca sobra nada, vivendo de salário em salário, sem nunca dar um passo em direção à liberdade financeira. Enquanto isso, quem entende o poder desse pequeno valor já está caminhando. Porque o jogo financeiro não recompensa quem tem mais dinheiro, mas quem sabe jogar melhor. E todo grande jogador começou treinando com pouco, errando, aprendendo, ajustando. O maior obstáculo não é a falta de recursos, mas a mentalidade de escassez. Aquela voz interna que diz: com apenas R$ 100 não dá para fazer nada, então é melhor gastar. Esse pensamento cria um ciclo vicioso. Como nunca sobra muito, a pessoa nunca investe. Como nunca investe, nunca aprende. Como nunca aprende, continua sem resultado. E assim passa a vida acreditando que investir é privilégio de ricos. Mas a verdade é exatamente o oposto. É investindo com pouco que você cria a base para ter muito. Separar R$ 100 do seu orçamento não é sobre quantidade, mas sobre identidade. É você dizendo para si mesmo: eu valorizo mais meu futuro do que uma gratificação imediata. É sobre construir disciplina, sobre quebrar a inércia. No começo pode parecer insignificante, mas, assim como na academia, os primeiros treinos não mostram resultado no espelho. Ainda assim, eles estão moldando músculos invisíveis que, com consistência, se tornam força real. E quando falamos de investimento, não estamos falando apenas de dinheiro aplicado no mercado financeiro. O primeiro e mais poderoso investimento que você pode fazer com R$ 100 é em conhecimento. A maioria das pessoas não hesita em gastar esse valor em lazer ou consumo, mas torce o nariz quando se fala em gastar a mesma quantia em um livro ou um curso. É como se o prazer imediato fosse sempre mais atraente do que a sabedoria duradoura. No entanto, livros e cursos são sementes que não apenas dão frutos, mas multiplicam a colheita. Imagine comprar um livro como Pai Rico, Pai Pobre com esses R$ 100. Esse simples ato pode mudar completamente a forma como você enxerga dinheiro, trabalho e investimentos. É um retorno infinito, porque não se trata apenas de aprender conceitos, mas de transformar sua mentalidade.
Ou pense em investir em um curso online acessível, de vendas, de marketing, de habilidades digitais. Esse aprendizado pode abrir portas para uma renda extra que nunca existiria sem aquele pequeno passo inicial. É como plantar uma árvore. No começo parece apenas uma muda frágil, mas com cuidado, um dia ela dá sombra, frutos e até madeira para construir. E o mais interessante é que o conhecimento nunca pode ser tirado de você. Você pode perder um emprego, um negócio, até mesmo um patrimônio inteiro em uma crise, mas o que aprendeu permanece. E é exatamente isso que permite recomeçar quantas vezes for necessário. É por isso que investir em si mesmo é sempre o investimento mais seguro e mais rentável. Mas se além de conhecimento você quiser colocar o dinheiro para trabalhar, também é possível. Muita gente acredita que é preciso milhares para começar a investir, mas hoje já existem opções acessíveis a qualquer um. Com menos de R$100, você pode aplicar no Tesouro Direto e começar a entender como funciona o governo emitindo títulos e você recebendo juros por emprestar seu dinheiro. Pode investir em CDBs de liquidez diária, que rendem mais que a poupança e ainda permitem resgate a qualquer momento. Existem fundos de investimento com aplicações mínimas que cabem no bolso. É a sensação de estar participando do jogo, de ter dado o primeiro passo. Porque o mais importante não é o quanto você ganha, mas o quanto aprende. E se você pensa em empreender, esses mesmos R$100 também podem ser o capital inicial de um negócio. Parece impossível? Então pense: quantos empreendedores começaram revendendo produtos com pouco dinheiro? Comprar algumas unidades e reinvestir o lucro até escalar. Quantos começaram fazendo comida em casa para vender para amigos e vizinhos? Quantos usaram o digital para transformar um pequeno valor em um império? O segredo é a mentalidade de reinvestimento. É entender que, se você plantar uma semente e colher um fruto, não deve comer tudo. Deve guardar as sementes para multiplicar ainda mais. No digital, as possibilidades se ampliaram ainda mais. Com R$100, você pode registrar um domínio, criar um site, investir em anúncios para validar uma ideia ou começar no marketing de afiliados. Pode criar um e-book ou um mini curso online. Diferente de um negócio físico, no digital você não tem limite de escala. Uma ideia validada pode alcançar milhares de pessoas, e o custo inicial é baixíssimo. O que você precisa não é dinheiro, é visão. E é aí que voltamos ao ponto principal. R$100 não são apenas dinheiro, são uma chave. Eles podem abrir a porta da distração ou a porta da construção. Você pode gastar e esquecer, ou investir e transformar. O valor em si é simbólico, mas a decisão é real. É a decisão que vai moldar quem você é daqui a 5, 10 ou 20 anos. A disciplina de investir, mesmo que pouco, também quebra desculpas. Muitas pessoas dizem: eu não invisto porque não sobra nada. Mas quando você separa R$100, você prova para si mesmo que sempre é possível priorizar. Que o momento perfeito não existe. Que esperar ter muito para começar é a maior armadilha. Porque quem não investe com pouco, dificilmente vai investir quando tiver muito. O hábito precisa nascer pequeno. E é aí que voltamos ao ponto principal. R$100 não são apenas dinheiro, são uma chave. Eles podem abrir a porta da distração ou a porta da construção. Você pode gastar e esquecer, ou investir e transformar. O valor em si é simbólico, mas a decisão é real. É a decisão que vai moldar quem você é daqui a 5, 10 ou 20 anos. A disciplina de investir, mesmo que pouco, também quebra desculpas. Muitas pessoas dizem: eu não invisto porque não sobra nada. Mas quando você separa R$100, você prova para si mesmo que sempre é possível priorizar. Que o momento perfeito não existe. Que esperar ter muito para começar é a maior armadilha. Porque quem não investe com pouco, dificilmente vai investir quando tiver muito. O hábito precisa nascer pequeno. Esse processo de constância é o que cria resultados extraordinários. Porque riqueza não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Não são grandes saltos que constroem patrimônio, mas pequenos passos repetidos com disciplina. Os juros compostos são a prova disso. No começo, os números parecem insignificantes, mas com o tempo eles crescem em velocidade exponencial. E mais do que números, a consistência molda caráter.
Quando você passa a se ver como investidor, suas escolhas mudam naturalmente. Você começa a pensar 2 vezes antes de gastar no supérfluo, porque sabe que cada R$ 100 pode ser uma semente de algo maior. Isso gera tranquilidade, porque você não depende apenas do trabalho para sobreviver. Você constrói segurança. No final, não é sobre o dinheiro em si. É sobre a pessoa que você se torna ao investir. Cada decisão, cada pequeno passo, reforça a ideia de que você é alguém que constrói. Essa identidade abre portas para oportunidades que antes pareciam invisíveis. Porque quando você muda por dentro, o mundo ao redor começa a responder de forma diferente.